Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da FinTrender. E hoje eu trouxe um tema inédito aqui para a gente tratar, que é a parte dos fan tokens. Como essa parte de NFTs, blockchains, está interagindo com os clubes, mais especificamente os clubes de futebol, mas não só, a gente vai pegar outros casos de uso também. Né? A gente vai falar aqui sobre o que está acontecendo nos projetos que tem o PSG, por exemplo, por trás. Né? Os projetos no Brasil, que tem aí 7 ou 8 times do Campeonato Brasileiro, que estão aí fazendo uma iniciativa muito interessante também, num proof of passion, ou prove a sua paixão, que a gente está fazendo. Para isso eu trouxe aqui o Bruno, que ele é hoje o Country Manager da Chiles e da Sócio.com. O Bruno tem uma trajetória muito interessante, ele quase foi jogador profissional de futebol e a família dele está muito envolvida aí nesse mundo de futebol há muito tempo. Então ele entende muito desse mercado e entrou para cripto, entrou para blockchain, ou começou a entender o potencial dessa tecnologia há não muito tempo. Né? Vocês vão ver que ele comenta aí que foi durante a pandemia que ele começou a interagir com isso e ver. Ele já tinha antes criado uma startup que levava a gente do Brasil para estudar e fazer esportes ali nas universidades americanas. Né? Então, assim, ele tem uma trajetória muito interessante que é muito linkada ao que a Chiles e a Sócio.com faz hoje. A gente comentou também na parceria da Sócio.com com o Gotas.social, né, que para quem já acompanha o canal aqui, já lembra da gente ter falado com o Ariel, que é o cofundador ali do Gotas.com, Gotas.social, e que fizeram uma parceria muito interessante que está ajudando aí, muito aí esses campeonato brasileiro e as empresas de futebol brasileiro a trazer inovação e coisas para ajudar a torcida, né? Sair um pouco daquela ideia de que o único contato que o torcedor tem com o clube é numa coisa física, né? De ir para o estádio. Tem muito mais coisa que dá para fazer, como vocês vão ver aí no decorrer deste episódio. Além disso, falamos também de uma blockchain específica para isso, né? Que é a Chiles, né? Que a Sócio.com e a Chiles têm essa associação e eles têm uma blockchain só para isso, e não só para eles, para quem quiser desenvolver soluções em cima deles também. É uma blockchain aberta, Layer 1, e a gente vai entender muito sobre isso, tá bom? Já falei demais aqui, já dei um monte de spoiler, mas vamos lá então. Com vocês agora, Bruno Pessoa. Tudo bom, Bruno? Opa, maravilha. Tudo bem, Gustavo? Vamos falar contigo. Tudo bom. Bruno, vai ter uma porrada de assunto aqui para tratar. Eu coloquei uma lista até bastante grande de coisa aqui, que você está fazendo muita coisa. Mas antes de tudo, eu queria entender um pouquinho mais de você, né? Eu acho que um pouquinho quem é o Bruno Pessoa, como é que você chegou nesse nível, nesse mundo aí de cripto, blockchain, essa parte de interação com fan tokens e tudo isso? Cara, na verdade, olhando lá para trás, assim, eu sempre tive uma relação muito forte com o esporte, né? Então, eu brinco que meu bisavô já estava envolvido com futebol, com esporte, natural que eu tivesse de alguma forma interagindo com esse mundo, né? Meu bisavô foi um dos primeiros empresários de futebol no mercado brasileiro, foi presidente de clube no Brasil, depois meu avô foi preparador físico de futebol, meu pai preparador físico de futebol, assim que ele conhece minha mãe. E você jogou futebol também ou não? Aí o meu sonho, naturalmente, né, nascendo no Brasil, era ser um jogador de futebol, né? Então eu cheguei... eu sou um ex-jogador frustrado, né? Porque eu cheguei muito próximo, né, de me tornar um jogador profissional. Joguei pelas categorias de base do Flamengo até 17 anos de idade. E aí eu recebi uma bolsa de estudos para estudar e jogar futebol para uma universidade norte-americana. Fui estudar na Califórnia, me formei em administração com ênfase em marketing, mas ali, né, nos Estados Unidos, o modelo de futebol, principalmente esportes em geral, você faz o college, né, você faz a faculdade, depois você migra para os esportes profissionais, como a MLS, como a NBA. Então, muitos atletas acabam saindo das universidades e acaba sendo esse processo natural, né? Então, eu fui para lá, me formei, joguei 4 anos pela universidade, a universidade bancava a minha bolsa de estudos ali para poder fazer parte daquele modelo de estudo e esporte. E aí, no meu quarto... assim que eu, na verdade, na metade do meu período na faculdade, eu, na verdade, comecei uma empresa que fazia esse mesmo processo, né, de ajudar atletas a conseguirem bolsa de estudos e fazerem também o mesmo passo a passo que eu tinha feito ali, né, de ir para lá e jogar, enfim. Então, eu fundei uma empresa que fazia esse processo, a gente mandou 1, 2, 10 amigos e depois a empresa, na verdade, ela cresceu.
e se transformou em pioneira e uma das maiores empresas aí no mercado brasileiro. A gente mandou mais de 1.200 atletas no período que eu estive lá, de 2012 a 2018, e mandou mais de 1.200 atletas, inclusive alguns atletas desses foram para a MLS na sequência. Então, é um trabalho bem bacana que a gente desenvolveu e fez com que eu me aproximasse ainda mais do esporte, só que agora do lado corporativo, né? E no final, ali, 2018, eu vendi minha participação, vim morar na Europa, mas sempre quis me envolver com o lado de tecnologia aliada ao esporte, né? Eu olhava para a minha carteira de aplicativos no meu celular e falava, putz, a maioria desses aplicativos que estão aqui não tem 10, 11, 15 anos no máximo de existência. Então, de certa forma, eu queria me envolver nisso, tentando juntar os dois caminhos ali, né? Tanto o esporte quanto a tecnologia. Aprendi, enfim, bastante sobre, eu conhecia praticamente nada do universo de tecnologia, de produtos digitais. Foi um aprendizado muito legal. A gente chegou a desenvolver um projeto nesse sentido, que era uma plataforma, na verdade, que conectava atletas com oportunidades no esporte. E então foi um período bastante interessante, bastante aprendizado, mas um período muito ruim para a nossa humanidade. Foi durante o período pandêmico e acabou que o produto, por mais que ele estivesse tracionando ali, ele não teve o sucesso que a gente imaginava pelo momento que ele nasceu. Mas aí que eu chego no universo cripto, né? Naquele momento onde começa a pandemia, também é um momento muito acelerado de crescimento e adoção de cripto, né? E automaticamente o esporte ele começa a fazer parte desse ecossistema, começa a ver grandes projetos nascendo ali do zero realmente dentro do universo cripto, e um deles, a própria Sócios, né, que eu já acompanhava desde o momento que eles tinham o primeiro fan token lá atrás, e outros também, não de fungíveis, mas de não fungíveis também, como a SoRare, que fazia praticamente a Panini, né, o colecionável de Paninis, só que on-chain ali. Então, comecei a olhar muito para esse mercado, comecei a me envolver também, criamos um projeto nesse sentido, que foi o Rough Diamonds, que era uma seleção de atletas que eram as próximas promessas do futebol brasileiro em formas de colecionáveis digitais. Então, a gente selecionou 11 jogadores do futebol brasileiro e registramos aqueles atletas naquele momento da vida deles, criando quase que os seus rookie cards, né, que são, na maioria das vezes, os cards mais valiosos dos jogadores das principais ligas americanas, lá onde é muito comum você ter os cards dos jogadores. A gente criou os rookie cards de alguns desses jogadores e alguns deles estão começando a se transformar realmente nas promessas agora na realidade dentro do esporte, né? Então, um deles é o Endrick, né, do jogador do Palmeiras, que hoje também é jogador da seleção brasileira, vendido pelo Real Madrid, vendido para o Real Madrid por mais de 70 milhões de euros. Então, mostra que a gente estava no caminho certo ali com relação a isso. E aí, eventualmente, acabei me envolvendo em outros projetos também que utilizam de tecnologia blockchain atrelada ao esporte, e aí recebi naturalmente esse convite para assumir a operação das Sócios da Tiles no Brasil, e estou muito honrado. Já são 6 meses, mas parece que já são 6 anos de casa, né? Então, o tempo passa rápido. Não, achei alguns pontos interessantes do que você está comentando. Um dos pontos primeiros é que a tua entrada em cripto não é pela parte de Bitcoin, não é pela parte de investimento, né? Já vem de uma parte de uma utilidade, né, dos tokens, né? Então, assim, essa parte de comunidade, coisa que você comentou aí, que acho que é bem interessante. E aí é uma coisa natural, né? Você entendia bastante desse mercado, viu ali aquela solução que poderia ajudar, né? E foi juntando um com o outro e veio seguindo. Você falou daí da Sócios e da Tiles. Qual é a relação dos dois? O que é uma, o que é outra? Explica para mim um pouquinho como é que é essa relação aí, Bruno. Boa. Na verdade, a Sócios é o que a gente chama de Consumer Facing Product, né? É o aplicativo que o consumidor na ponta ele consegue interagir. A Tiles, ela é a blockchain, e os fan tokens são o meio de interação que conecta a blockchain com o aplicativo da Sócios. E aí acho que é legal dar um pouco de contexto de como que começou e como tracionou, na verdade, essa combinação de produtos, né? A infraestrutura, o produto em si, que é o fan token, e a Sócios.com. E aí, eu acho que só antes de você começar, acho que é importante, mas só um ponto que já ficou aqui, que você já endereça nesse que você vai falar.
por que fazer uma blockchain específica para isso, né? Com esse monte de blockchain que estava aí, não dava para usar uma que já tem, né? Então, assim, mas conta um pouquinho essa história, um pouco dessa perspectiva de você. Não, legal. A gente, na verdade, enfim, nasce nesse exato momento que eu comentei anteriormente, né, no momento de pandemia, as Societies, elas começam realmente a tracionar ali para 2018, meados de 2018, que foi o momento onde os clubes de futebol, que sempre tiveram seus programas de sócio-torcedor, seus programas de fidelidade, né? Sempre foram muito voltados para o presencial. Ou seja, você entra no programa de sócio-torcedor do seu clube para ter acessos a ingressos, a prioridade, descontos. Sempre foi muito voltado para estádio. E aí eu acho que um pouco do que a comunidade cripto traz, esse poder, essa voz ativa, que permite, né, você ser dono de determinado ativo, né, nesse caso um ativo digital do próprio clube, a gente começou a criar campanhas que permitissem com que os próprios torcedores votassem em decisões estratégicas dos clubes, internas dos clubes, né? Então, por exemplo, o departamento de marketing queria fazer uma ação XYZ, ao invés dela decidir internamente, ela abre para o público que tem os nossos tokens para fazer essa decisão. Então, naquele momento, né, no momento de adoção e crescimento do universo cripto, junto com um senso de comunidade natural, que é o esporte, né, talvez o maior de todos, que une pessoas ao redor do mundo inteiro, essas coisas elas colidiram, elas se uniram, na verdade, e permitiram com que o torcedor tivesse cada vez mais voz. Então a gente nasce com esse propósito, né, de dar voz ao torcedor de uma forma escalável, de uma forma global, e que não fosse apenas relacionado ao seu clube de coração, mas você pode participar também de ações e ganhar itens exclusivos de outros clubes que talvez você tivesse que ser sócio de uma série de clubes ao redor do mundo, e agora você pode simplesmente ter esse fan token do PSG e ganhar e ter acesso ali e participar de uma determinada ação que vai te permitir ter uma live com o jogador ou ganhar um item exclusivo. Então a gente criou, na verdade, eu gosto de brincar que a gente criou um programa de sócio-torcedor escalável, né, que permite com que milhões de pessoas, não mais milhares, né, que poderiam caber dentro de um estádio, agora milhões de pessoas podem, de fato, fazer parte e interagir diretamente com o clube através de um novo produto e através de um novo meio, né, que é o que são os ativos digitais. E aí, entrando nessa pergunta que você fez na sequência, né, por que criaram a nossa própria blockchain? A Tiris, ela sempre foi uma blockchain, até então, né, até meados do ano passado, ela era uma blockchain muito fechada, era uma blockchain centralizada, onde ela existia somente para os fan tokens e somente, né, entre aspas, né, já foram mais de 140 milhões de fan tokens vendidos pelo mundo. Já seria bastante coisa se você olhar por essa dimensão, mas ela sempre teve essa linha um pouco mais centralizada na sua ação. Só que eu acho que essa centralização e talvez a ideia da gente ser uma rede própria e não usar uma rede externa, eu acho que ela sempre teve muito a ver com a segurança que a gente quer passar, principalmente para os clubes. A gente está falando de instituições centenárias, a gente está falando de instituições, muitas das vezes, que não têm uma aderência natural à tecnologia, né? São empresas robustas, grandes, que têm faturamentos bilionários, mas que não são empresas de tecnologia por si só, não é o core business da empresa. Então, eu acho que eu acho que talvez existem outros motivos, mas eu diria que o principal seria assegurar que essas instituições centenárias elas estariam dentro de um setor, de algo que a gente consegue controlar todas as variáveis ao seu redor. E acho que externamente a gente abriria um pouco desse senso, talvez, de segurança perante aos clubes. Então, acho que a decisão ela parte muito por conta disso, né? Enfim, e aí a partir do ano passado, na verdade, a gente resolve chegar nesse momento e falar, olha, a gente que era uma Layer 2 agora vira uma Layer 1, permite vir uma rede permissionless, ou seja, você pode construir soluções utilizando a nossa rede e pode interagir com os fan tokens, né? A gente muda realmente essa abordagem. Eu brinco que a gente, de certa maneira, né,
relembra muito o momento da Apple abrindo a App Store. Não é uma comparação a gente é a Apple, não. Mas a Apple abrindo a App Store, onde a Apple Era uma entende. coisa só para vocês, de não repente você abre para o mundo. Exatamente. Não conseguimos a gente desenvolver todas as soluções possíveis. Se a Apple entendeu que ela não consegue desenvolver todas as aplicações que os usuários determinam internamente dentro do seu ecossistema, ela abre para que desenvolvedores façam isso. A gente faz a mesma coisa. A gente faz com que os desenvolvedores entendam que a gente tem propriedades intelectuais muito valiosas aqui dentro, tem uma comunidade de milhões de pessoas que aderem a esses tokens e que eles podem construir soluções aqui dentro que tenham valor, que possam gerar ainda mais valor para todo esse ecossistema. Né? Um grande exemplo desse é o próprio Gotas Social no Brasil. Um abraço para o nosso amigo Ariel Alexandre, que desenvolveu uma plataforma de colecionáveis de NFTs que agora pode oferecer essa solução que ele fez também para os fan tokens, também para os tokens não fungíveis ali, e criar essa interação entre outros, que a gente chama de third party, né, de partes terceiras, criando e engajando com a comunidade através de um ativo que não é de sua propriedade, mas que é um ativo digital que está aberto para ser construído utilizando os canais corretos. Né? Então, a gente quer fazer muito mais disso, quer permitir com que novas pessoas construam utilizando a nossa rede e a gente entende que dessa forma a gente consegue escalar os benefícios, a gente consegue escalar a distribuição, consegue chegar em mais pessoas e prover mais utilidade, mais valor para o consumidor que está na outra ponta. Tá. Como é que é o grande problema quando a gente vai indo para a blockchain, mas tecnicamente tem um problema de escalar, né, Bruno? Então, assim, o grande problema de grande parte das blockchains é aquela história de tantas transações por segundo, né? Então, assim, como é que vocês veem isso dentro da Tilis? É um negócio que hoje você já tem bastante transação, eu imagino, né? Com esse monte de tokens que você já comentou, etc. Isso é uma preocupação hoje ou está muito longe de ser uma preocupação lá dentro? Não vejo que essa seja. A gente, na verdade, quer aumentar o número de transações, exatamente por isso que a gente busca. Tem espaço, né? Tem espaço para crescimento dentro do nosso ecossistema. A gente não vê, pelo menos do meu lado, o time de produto pode ouvir e reclamar comigo depois, mas nesse momento não é algo que a gente entende como um desafio, pelo menos de curto prazo. Tá bom. Deixa eu pegar agora um outro ponto. Você comentou aí, até pelo teu background, muito ligado à parte de futebol, né? Então, assim, a grande parte dos tokens e das iniciativas que a gente tem aqui é futebol. Eu queria que você comentasse um ou outro mais em detalhe aí, o que foi, como é que foi construído ele, como é que foi, quais as métricas que você vê para falar, pô, isso aqui teve um sucesso, o clube ficou feliz, a gente ficou feliz. Conta um pouquinho, um ou dois casos pra gente. Cara, eu acho que no mercado brasileiro a gente tem alguns. A gente tem, na verdade, no Brasil, a gente tem 9 clubes que fazem parte do nosso ecossistema, são mais de 70 propriedades intelectuais ao redor do mundo, né? Então a gente tem desde Paris Saint-Germain, Manchester City, Flamengo, São Paulo, Vasco, enfim, uma diversidade muito grande de produtos de futebol. Temos produtos de outros esportes também, não limitados a futebol. O Juventus foi o primeiro, então é sempre um caso super bacana, né? E tem uma história que é super interessante do Juventus, que eles, logo no início, né, eles poderiam, quem tivesse o token da Juve, poderia escolher a música que é celebrada quando a Juventus faz um gol. E aí eu até vi uma entrevista outro dia do Alex, que é o nosso CEO, e ele falou que até hoje essa música ela continua tocando, a música que foi escolhida lá atrás pelos torcedores, ela continua até hoje ali tocando. Então mostra que às vezes são decisões pequenas, né, que fazem parte, mas que constrói e que tem um sentimento muito grande para o torcedor, né? Ele poder falar, puta, eu ajudei a construir essa identidade visual, eu ajudei a construir aquele momento que faz com que ele se emocione mais, que ele tenha mais esteja mais envolvido com o que acontece de fato dentro e fora dos gramados, né? Então, eu diria que tem alguns casos como esse, assim, tanto de forma internacional. No Brasil também a gente tem alguns de torcedores que puderam jogar no Flamengo, por exemplo. Teve uma ação que o pessoal pôde jogar contra os campeões brasileiros de 92, né? Então você imagina você que assistiu aquele campeonato, você poder jogar uma ação. Então tem uma série de ações voltadas para o lado do torcedor
que fazem muito sentido. E para o lado do clube, né, novamente, é mais uma forma de interação que ele tem com o torcedor e uma forma escalável, com um novo tipo de produto que todos nós, né, da indústria ainda estamos aprendendo quais são as melhores formas de levar isso. Então, é óbvio que tem o seu lado financeiro também, que é muito levado em consideração para que você possa gerar cada vez mais ações e resultados, né? No final do dia, o clube ele entende isso como uma linha relevante também de receita, mas principalmente a gente mostra para eles que é uma nova forma de engajamento, né? Assim como a internet nasceu lá atrás e a gente não sabia exatamente como seriam todas as formas eventuais que nasceriam através daquilo, a gente já mostra para o clube que estar posicionado nesse segmento é extremamente relevante para os próximos anos aí que vão surgir na estratégia, principalmente na estratégia digital que o clube tem. Tá bom. Você comentou no começo, você separou bem a sócios, a UX, né, onde você interage, a Chiles é a empresa, e o blockchain, então. Essa parte de interação de tecnologia, né, Chiles, blockchain, etc., com pessoas ou comunidades, etc., que não obrigatoriamente entendem nada, ou que na maioria das vezes não entendem nada da tecnologia que está por trás disso daqui. Né? Então, assim, como é que você vê esse papel desse UX? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram até em comunicação? As pessoas veem valor nisso ou é efetivamente alguma tecnologia que você tem que deixar lá no background, que ele não precisa nem saber, ele só tem que interagir e saber o que faz? Como é que você vê isso daí, Bruno? Cara, hoje a tecnologia ela é prática. Dentro do nosso aplicativo, você não sabe que aquilo está sendo registrado on-chain, você não tem essa percepção. Então, o aplicativo ele foi, de fato, nasceu para facilitar. Porque, no final do dia, era muito complexo, né? Assim, eu lembro, final de 2019 ali, para você comprar e você registrar, não só era complexo, como era muito caro. Então, era mais difícil ainda você gerar valor, porque você tinha uma expectativa muito maior, sendo que a maior parte daquele valor que estava sendo gasto, daquela complexidade, não ia diretamente para os provedores, né? Eles iam para os validadores, eles iam para quem tivesse garantindo a segurança daquela rede específica. Então, a gente abstraiu muito dessa dificuldade e facilitou muito o processo diretamente para o fã. É óbvio que muitas das vezes a gente está falando com dois públicos diferentes. A gente está falando com um cara que é torcedor nato, que vai ao estádio, que talvez não saiba nem o que é Bitcoin, ou que nunca comprou um Bitcoin, versus outras pessoas que tenham alguma proximidade com o esporte, ou não, mas é um cara muito mais ligado no universo cripto. Então, eu acho que traçar e ter estratégias para ambos os públicos, para que a gente possa maximizar isso, é o grande desafio, na verdade, no final do dia, né? Você ter uma imagem, uma comunicação que consiga atingir ambos os segmentos aqui. Eu acho que dentro da nossa estratégia nesse momento é muito claro, né, que a gente está indo cada vez mais para uma linha de não diminuir o que a gente faz com o público do esporte. Pelo contrário, a gente quer aumentar, a gente quer ter mais utilidade, a gente quer escalar esse tipo de possibilidades que a gente gera através de plataformas terceiras, através de empresas que fazem parte desse nosso ecossistema, mas também permitir com que o usuário cripto também tenha mais possibilidades aqui dentro, né? Então, no início, esse ano, na verdade, há poucos meses atrás, a Chiles ela se transforma numa rede inflacionária, ou seja, a gente adiciona alguns validadores dentro da nossa rede, validadores de nome, tanto no universo de cripto, né, como a OKX, como a Animoca Brands, hoje são validadores da nossa rede. A gente também tem o PSG, um clube de futebol, que é validador de uma rede de blockchain, garantindo ali a segurança e fazendo com que as pessoas tenham benefícios não só do retorno financeiro que ela pode ter, que ela vai ter, na verdade, com o yield que é gerado através daquela inflação construída, mas também benefícios específicos com aquelas marcas, né? Com aquela marca específica que é, no caso, o PSG. A gente tem conversado com outras atualmente que têm interesse, que têm começado a entender o valor de participar, de ter uma cadeira naquela mesa e falar assim, opa,
aqui eu também participo das decisões que acontecem dentro desse ecossistema como um todo e para onde esse ecossistema vai. Então, ter voz... Agora, a gente falou muito do fã ter voz ativa, agora as próprias marcas estão tendo voz ativa também no que tange a governança dessa rede, no que tange a segurança dessa rede também, quando a gente olha daqui para o futuro. Então, coisas bastante bacanas que a gente tem desenvolvido que também tentam minimizar um pouco desse desafio, que é, no caso, você ter dois públicos, muitas vezes, bastante distintos, convivendo dentro do mesmo ecossistema. Eu acho que a resposta está na diversificação de oportunidades, né? Você pode ter tanto um produto de DeFi, de restaking para um determinado consumidor, quanto você pode ter também uma utilidade que o torcedor vê muito valor, como ter acesso ao seu próprio ídolo, ou ter acesso a um item exclusivo, né? Então, e o que é mais legal disso tudo é que a rede, ela, a partir de agora, ela é construída pelas pessoas ao seu redor, através dos desenvolvedores que fazem parte desse ecossistema, e isso fortalece muito a tese que a gente tem aí de ser a principal, de continuar sendo, na verdade, a principal rede de blockchain de esporte no mundo. Entendi. Token da Chilis, né, o CHZ aí, você falou já que ele mudou, agora ele é inflacionário, né, que ele tem um pouco dessa ideia aí de clube, vários validadores. Conta um pouquinho para a gente um pouco do tokenomics dele, Bruno, como é que ele funciona? Ele é um token de utilidade, é para pagar a FII? Como é que ele funciona? Qual que é a função dele dentro desse ecossistema? Cara, é um token de governança usado aí para natural, assim, como outros, não necessariamente um token de utilidade. O token de utilidade, no caso, eles são os fan tokens. São coisas bastante diferentes, eu acho que é importante separar um do outro sempre, né? Então, enfim, eles têm um tokenomics bastante tradicional, assim como os principais Layer Ones ali também tem, e os fan tokens, e aí você entra nessa linha inflacionária, como eu mencionei, de você ter a partir de agora, né, tinha um supply de 8,888 bilhões de CHZ, e agora ele começa a ter essa inflação ano após ano dentro dessa estrutura. No caso dos fan tokens, não. Os fan tokens, eles são limitados, eles nunca são moedas de troca, eles nunca funcionam como currency, né? Então, você nunca gasta o seu fan token do seu clube, você nunca troca o seu fan token do seu clube, você nunca queima esse token, né? Então, você sempre mantém ele na sua carteira, e aí se tiver uma determinada ação dentro do ecossistema, você pode utilizar aquilo, você precisa ter para ter acesso, mas você não troca em nenhum momento, porque de fato ele é um token de utilidade. Então a gente gosta sempre de separar esses dois, mas que convivem aí dentro desse mesmo ecossistema. Tá bom. Outros esportes, Bruno, dá exemplo aí. A gente já falou de futebol, mas falou que tem uma gama de outros esportes aí que vocês estão fazendo. Então me dá, que esporte a gente está falando, em que outros ramos vocês estão entrando dentro da Chile já? Cara, a gente tem hoje algumas outras colaborações com outras marcas aí fora do universo esportivo, com algumas empresas, algumas marcas, né, dentro do ecossistema da Fórmula 1, como a Sauber, como a Aston Martin. Temos também contrato com o UFC, então, no universo de lutas. Mas eu acho que o que é bem relevante agora, né, para esse nosso momento, é não só olhar para aquilo que a gente tem dentro do nosso portfólio, em termos de marcas, né, mas as próprias marcas talvez entenderem que elas próprias podem criar as suas estratégias de Web3 utilizando a nossa infraestrutura. Eu acho que esse que é um ponto bastante relevante que a gente tem. Como a gente falou, né, é uma marca, a gente está falando de uma blockchain completamente aberta, onde qualquer marca, qualquer pessoa pode desenvolver e construir utilizando a nossa infraestrutura. Então, uma rede aberta. A gente tem também, internamente, acho que é importante falar sobre, né, a gente tem o nosso braço de... Não é um venture capital tradicional, é quase que um corporate venture capital, que é um braço de investimentos nosso, que é o Chilis Labs, é um fundo de investimento de $50 milhões, onde a gente normalmente olha para produtos depois da fase de seed, um pouco mais tracionados, e que principalmente tenham relevância e interação direta com o nosso ecossistema. Então, a gente busca olhar para esses produtos sendo construídos dentro da nossa rede, que a gente possa impulsionar para que eles cheguem em mais caminhos, né? Então, acho que esse é um pouco do
do que a gente olha, e obviamente que nascendo um produto de uma empresa que talvez, de uma marca, que não faz parte hoje do nosso ecossistema, a gente teria interesse aí em buscar formas de colaborar para que ela ganhe mais visibilidade, né? Então, acho que é um pouco dessa linha, e um dos benefícios de você ser permissionless, né? Ou seja, qualquer pessoa pode entrar, pode construir, e tem algumas novidades ainda que a gente não pode divulgar, mas que em breve estarão na rede da Chilis e que eu acho que vão ser bem bacanas, que vão mostrar esse potencial de diversificação, né? A gente sendo cada vez mais a infraestrutura e o suporte para que esses novos projetos nasçam e consigam ter sucesso dentro da sua própria estratégia de Web3, que obviamente a gente pode colaborar, a gente pode ajudar por conta da nossa experiência nesse setor, mas eu acho que tem coisas bacanas vindo aí. Tá bom. Bruno, você tem uma posição privilegiada de estar em contato bastante grande com todos esses clubes, marcas, empresas, etc., né, e está aí entendendo bastante essa parte do Web3. Como é que você está vendo dentro dessas empresas essa discussão em relação à Web3? Assim, eles veem isso como sendo uma vantagem? Eu ainda tenho um pouco daquela ideia de que, cara, isso aqui é muito no começo, deixa todo mundo testar, vamos ver, não é melhor eu ser pioneiro? Como é que você está vendo essa discussão nesse sentido? Talvez a pergunta seria mais correta, que seria assim, as empresas já conseguem ver e saber que tem benefícios de fazer isso e já começam a se mexer nesse sentido? Eu acho que tem casos e casos. Eu acho que o brasileiro ele é muito curioso, né? Então ele está sempre buscando formas, principalmente no Brasil, ali de alguma forma encontrar um caminho para poder participar e que aquilo seja uma novidade, que ele possa se posicionar como pioneiro. Eu acho que existem casos, de fato, assim, que a pessoa consegue entender aquela tecnologia como algo fundamental para ela resolver determinado problema. Eu acho que a gente já tem visto isso, assim, onde, cara, se não for com essa tecnologia, esse produto específico XYZ, ele não performa ou performa de uma forma muito mais cara. A gente já tem visto casos assim que estão começando a nascer aqui, inclusive na própria rede da Chilis. Mas ainda tem muita gente que olha somente pelo... Se tem gente fazendo, vou fazer também, né? Então, eu acho que é muito caso a caso, mas vejo sim que cada vez mais as pessoas têm visto mais valor. Com mais cases de sucesso, com mais apoio institucional também, as grandes criptomoedas, né, do nosso segmento, né? Acho que quanto mais o Bitcoin lidera essa revolução através dos ETFs, através do apoio institucional, eu acho que ele eleva muito do poder que cripto tem, né, como um todo. Então, eu vejo isso como coisas bastante positivas, mas a gente tem visto, tanto dos clubes, né, tem clubes super engajados, que tem um setor de Web3 dentro do clube. No caso do PSG, por exemplo, que virou um validador da rede, como eu mencionei, eles têm um departamento de Web3 dentro do clube para pensar estratégias do que eles querem fazer. Tem outros clubes na Europa também que tem ali um departamento bastante específico que, cara, tem uma estratégia por trás de onde eles querem atingir com essa determinada tecnologia, com essas aplicações que estão nascendo dessa nova tecnologia. Então, mostra um caminho bastante promissor para a tecnologia como um todo. E, enfim, eu acho que é uma forma super relevante aí para essas empresas também pensarem, principalmente, né, como, não na tecnologia em si, mas como é que ela ajuda aquela empresa, aquela marca, aquele clube a resolver seus problemas do dia a dia, porque ninguém sabe qual que é a tecnologia de criptografia do WhatsApp, né? Ninguém se interessa por aquilo. A pessoa ela quer mandar uma mensagem, a mensagem chegar e ela poder se comunicar em tempo real com outra pessoa. Então, se essa tecnologia que a gente está falando consegue ajudar essas marcas a resolverem problemas do seu dia a dia, acho que é aí que a gente vence como indústria de fato. Sei que você citou alguns exemplos aí de que você tem já soluções que sem blockchain, vamos dizer assim, não seriam possíveis ou ficariam capengas, né, nesse sentido, né? A grande maioria das coisas que vocês fazem hoje, você acha que é essencial ter blockchain ou terem uma blockchain própria? Ou daria para fazer num banco de dados ou alguma coisa assim? Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu pergunto pelo seguinte, sempre tem aquela ideia de que fala assim, tem muita gente que acaba fazendo e colocando em blockchain
por colocar. Modinha, vou dizer que eu estou em blockchain, é melhor, tem NFT, tem um pouco de novidade aí que nem você comentou, né? Agora, como você já falou, tem coisas que só dá para fazer lá, né? Que assim, dificilmente você vai fazer hoje. Como é que você vê isso aí dentro de todas essas iniciativas que você tem? A maioria precisaria ter blockchain mesmo? Precisaria estar numa rede ou teria outro jeito de fazer? Eu acredito que sim, assim, do nosso lado aqui, realmente tem, olhando para os fan tokens, por exemplo, né, você criar um ativo escasso, digital, escalável, nessa dimensão que a gente tem, você fazer isso através de banco de dados. Ariel, que nos escuta, com certeza estaria arrancando os seus cabelos se tivesse que fazer isso com banco de dados tradicionais. Tenho certeza absoluta que ele estaria nesse momento ali se rasgando por dentro para não construir isso de forma alguma, pelo custo, pela velocidade, enfim, por diversos outros motivos. Então, segurança, né, também. Segurança também, transparência para os outros consumidores, né? Até você está falando de... Deixa eu até pegar esse ponto de transparência que você comentou, Bruno. Tem uma discussão muito grande quando a gente entra nessa parte de blockchain e NFTs, que é aquela história, pô, agora todo mundo sabe quem tem o fan token do PSG, vamos dizer assim, né? Porque tá tudo lá, tá tudo registrado, etc. É uma informação que, de certa forma, é aberta, né, por estar em blockchain, né? E aí, não pode... Aquela história de que, pô, se eu sei, eu sou do clube A, B, C, D, etc., cara, eu sei quem torce por coisa, eu sei quem futuramente vai usar tênis da Adidas, etc. Eu consigo fazer uma campanha muito mais targeteada usando esse monte de dados, ou de fan tokens, ou de coisas que estão aí. Você já vê alguma coisa nesse sentido, ou é muito futurismo pensar em coisas assim ainda? Não, pelo contrário, a gente vê realmente essa possibilidade que a blockchain traz, né, de você interagir com bancos de dados descentralizados e abertos e transparentes, como uma forma muito mais fácil de integração do que você imaginar uma integração. Eu acho que esse talvez seja um ponto importantíssimo comparado com o ponto inicial que você falou. Abre uma série de portas a nível de integração técnica que não seriam nem próximas de serem possíveis se você tivesse que fazer isso através da tecnologia que tínhamos até então, né? Então, de fato, a possibilidade ela existe. Ainda vejo que falta infraestrutura para isso, mas que estamos caminhando. Assim como não tínhamos infraestrutura para muita coisa, né, há 4, 5 anos atrás, eu acho que agora a gente está começando a ver um pouco mais nesse sentido de infraestrutura para essas integrações com terceiros, né? Então, de fato, sim, a gente já começa a ver esse movimento e é o que mais empolga no final do dia, né? Porque você cria algo que nasce para o mundo e agora ele é completamente aberto e descentralizado e qualquer um pode interagir da forma que vê mais valor em cima daquilo, né? Então eu acho isso fascinante, talvez uma das coisas mais fascinantes aí no universo cripto são essas possibilidades de integração com terceiros e que eles possam, de certa forma, interagir com esses dados. Obviamente que aí entra numa discussão muito de lei geral de proteção de dados, até onde um ultrapassa o outro, né? O que você precisa ter. A gente não está tratando de informações sensíveis, a gente não está tratando de dados sensíveis, então a gente está tratando simplesmente de gosto do consumidor, né? A gente está tratando de, assim como o Facebook entende exatamente o que você curte, o que você gosta, assim como o Instagram, agora a gente está falando isso de uma forma aberta, para que todos possam ter acesso e possam interagir e traçarem as suas estratégias da forma que fizer mais sentido para os seus negócios, enfim, para as suas marcas. Bom. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro e a interação com gotas aí, Bruno. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa estratégia, como é que ela se desenvolveu, como é que você está vendo o sucesso dela. Eu lembro do começo que eu vi lá, que aqueles primeiros tokens, aqueles primeiros fan tokens que a gente tinha lá, que foi história de coisa. Eu lembro que eu peguei de todos os times, né? O primeiro, peguei de todos os times. Eu lembro que a hora que eu fui ver para resgatar, assim, o Bahia era o que estava disparado na frente, naquele primeiro coisa, né? Então, assim, a gente está falando de Flamengo. A gente tá falando de Mineiro, o que o Bahia tem de especial, né? Um time em tese menor do que um Flamengo, do que um Atlético Mineiro, do que vários outros times que estão lá dentro, do que o Palmeiras, etc. Mas assim, era disparado a aderência no coisa. Só um comentário à parte, mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que foi isso daqui, como é que está sendo, é uma experiência legal, os clubes estão vendo vantagem em relação a isso, as pessoas que entram com isso já estão tendo vantagem, como é que está vendo isso?
Cara, ótima pergunta. A gente está super animado, na verdade, com essa parceria com Gotas, porque na verdade, a tangibilização daquilo que a gente conversou inicialmente, né? De vamos trazer soluções para construir na nossa rede e gerarem mais valor para os nossos pros fãs, para a comunidade. E é exatamente isso que a gente tem feito, né? E aí a gente criou uma campanha chamada Proof of Passion, trazendo um pouco do linguajar ali do universo cripto, né? E juntando isso também com o sentimento de paixão que o torcedor tem, mas que agora ele pode ser registrado, ele pode ser, de certa forma, até provado, né, para o clube. Olha, eu estou acompanhando jogo a jogo. E funciona da seguinte forma: 24 horas antes do início do jogo dos clubes que participam no Campeonato Brasileiro, a gente libera uma gota, libera um colecionável digital para o torcedor de forma gratuita. O torcedor ele pode resgatar aquele colecionável. E aí, quando a bola rola, a gente encerra e só quem pegou durante aquele período pegou. Quem não pegou, não pega mais. E aí você acaba gerando uma escassez digital, né? E aí, obviamente, que existem movimentações depois. Puta, perdi aquela gota número 5 do Flamengo que teve do jogo contra o Vasco, contra o Bahia. E aí o cara tem que ir atrás e tem que convencer a galera ali que, pô, eu preciso ter. E a gente cria incentivos para quem colecionar todas, né? Quase que aquela a história do selo, né? Coleciona 10 selos e mais R$19,90 e você troca por um faqueiro. Só que aqui a gente tem, de fato, itens super bacanas, né, para o torcedor. A gente tem uma camisa do Flamengo autografada pelo Arrascaeta, a gente tem uma camisa usada pelo craque do Bahia na primeira rodada. Então, tem vários itens relevantes ali dentro do que os clubes, de fato, propuseram, deram para a gente poder colocar, que cria essa nova interação com colecionáveis digitais. E aí, para você participar, por exemplo, desse resgate, né, você tem que ter... Agora tem uma campanha aberta nesse momento lá no Gotas, né? Então, no clube de benefícios que tem dentro da infraestrutura, você pode, se você tiver as 10 primeiras rodadas e tiver 50 fan tokens do seu clube, você pode concorrer ali àquele determinado item. Então, o pessoal tem interagido. Se você não tiver, você pode comprar os fan tokens. Depois você pode vender o fan token, se você não quiser mais, em determinada exchange. Enfim, você pode comercializar esse ativo. Diferente de outros programas, né? Diferente de outras formas, você tem essa flexibilidade aqui de, cara, faz sentido agora? Não faz sentido? Quero ter isso aqui na minha carteira. A gente, obviamente, sempre brinca, né? E fala que é importante ter para outras ações que vão vir, mas é super relevante ali para essa campanha específica que o cara tenha 50 fan tokens, se não tiver, ele compra de outras pessoas. E aí, obviamente, são novas, para a Tiles em si, são novas wallets, são novas transações, que é importante para a rede, né? São mais pessoas transacionando o CHZ, são mais pessoas comprando os fan tokens dos clubes e movimentando esse ecossistema, e também aprendendo um pouco, principalmente para aquele cara que está tendo uma primeira imersão, né, no universo cripto. Eu acho que é super relevante para ele ter essa proximidade com o colecionável digital, ele entender que aquilo é escasso, que aquilo é dele, é propriedade dele, que ele pode comercializar ou não, enfim. Então, eu acho que tem vários aspectos positivos no lado educacional, no lado interativo também com esse novo tipo de ativo, que faz sentido para essa campanha. Já foram mais de 150 mil colecionáveis resgatados desde o início do Campeonato Brasileiro, 20 mil carteiras conectadas. Então, a gente está super, super interessado. Se você ainda não resgatou a sua, entra lá no Prove a Sua Paixão ou proofofpassion.com.br e resgata a sua assim que for 24 horas antes do início do seu time, que com certeza você vai ter uma experiência bem legal conosco. Ótimo, eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, então para quem não quiser, é só entrar lá na descrição, depois aí clica. Um outro aspecto também é olhar do lado dos clubes, Bruno, que você acabou comentando um pouquinho menos. Os clubes já estão vendo vantagem disso? Você vê que eles vão dar seguimento, aquele negócio que eles estão gostando dessa interação? Olha, a gente já tem 6 anos de mercado, né? Já, entre aspas, porque eu acho que ainda é muito pouco perto do potencial que ainda tem, mas eu acredito que, cara, cada vez mais, né? Acho que o objetivo óbvio é crescer cada vez mais, é ter mais tokens sendo comercializados, tanto dentro da nossa infraestrutura, mas cada vez mais de forma externa também, para que o clube ele entenda que, e eu acho que isso já é um processo natural,
que é, de fato, uma linha de receita, pode ser ainda mais relevante. É um produto do clube, não é um produto licenciado do clube. O clube ele participa ativamente, ele praticamente é dele, né? O token no final do dia usa a marca dele. Então, os clubes que entendem isso e valorizam isso, normalmente eles performam melhor também. Então, eu acho que isso é super relevante aí para o ecossistema, mas é natural, assim, né, Gustavo? Eu acho que é um processo de aprendizado, né? de aprendizado, de educação. A gente tem feito diversas ações onde a gente convida os próprios clubes, inclusive agora no final do mês a gente vai estar lá no Blockchain Rio, a gente convidou todos os clubes para participarem desse momento, para aprenderem mais. A gente tem feito discussões internas, a gente tem uma newsletter mensal que a gente compartilha com os clubes tudo que está acontecendo no ecossistema de Web3 pelo mundo, né, para que aquilo possa inspirar eles. A gente faz conversas pontuais com especialistas do mercado para que eles possam vir falar com os nossos com a galera que faz parte aqui do nosso ecossistema e entender onde é que está a dor deles, para que eles possam não só ter o fan token, mas também tem a Chiliz Chain. O que mais que eles podem fazer em blockchain além do fan token? O que eles podem gerar de valor, resolver de problemas? Eu acho que faz sentido aqui dentro desse ecossistema que a gente está construindo também. Tá bom. Bruno, tem mais ou menos um tempo aqui que a gente tem. Eu queria agora deixar um espaço aí para você dar uma mensagem final aqui para quem nos ouviu também, e onde que eles entram em contato contigo, onde eles continuam essa conversa contigo. Bom, comigo acho que fica o caminho mais fácil sempre pelo LinkedIn. Estou sempre aberto aí para bater um papo, pensar em soluções que podem ser construídas na nossa rede, pensar em caminhos de aumentar a distribuição, de chegar em mais pessoas através dos nossos tokens, gerar mais utilidade para que tenha cada vez mais uma percepção de valor ainda maior de um ativo digital, né? Que para muitos você ainda tem aquela percepção de puta, é digital, mas eu não posso tocar. Então, o que mais de valor a gente pode gerar para esse consumidor, talvez um pouco menos tradicional, um pouco fora do universo cripto também, de mais utilidades, mais benefícios que esse cara possa resolver, novas aplicações, enfim, e tudo que possa aumentar aí a exposição, a percepção do universo da Chiliz e da Sócio.com. A gente está aberto aqui para ouvir, para conversar e super interessado, né? Acho que o Brasil obviamente um dos principais mercados para o nosso produto, para o produto tanto da Sócios, quanto os fan tokens, quanto a Chiliz, né, pela paixão que o brasileiro tem pelo esporte e também pela velocidade com que a gente adere a novas tecnologias. Eu acho que isso é super relevante, o quanto a gente consome de novidade, o quanto a gente consome de coisas diferentes. Inclusive, esse canal aqui, ele é super legal, porque tem uma diversidade de temas abordados que é super bacana, né? Você está sempre se atualizando. É difícil, né? Você está sempre atualizado de tudo que está acontecendo, ainda mais no mercado cripto, que todo dia nasce um token novo, nasce uma infraestrutura nova, nasce um layer novo. Agora o layer, daqui a pouco, ele vai ter que ser negativo. Layer 0, layer -1, -2. É realmente bastante difícil. Então é bom ter bons curadores aqui para que a gente facilite um pouco desse processo e consiga. Então, super aberto e acreditando muito que a gente possa continuar sendo aí o principal mercado da Chiliz no mundo. Tá ótimo. Bruno, obrigado, aprendi bastante. Acho que eu adoro fazer esses episódios e é bem diverso mesmo o que você falou, porque vai um pouco na minha curiosidade, eu gosto de aprender e ver. Então, assim, cada um desses é um grande aprendizado para mim e para quem está vendo também, né? Então, acho que essa é a parte legal. Obrigado aí pela ter só arrumado um tempo para a gente vir bater um papo aqui. Espero que a gente volte algumas vezes. Quem vem aqui, em geral, acaba voltando. Então, se tiver alguma novidade, alguma coisa, me dá um toque e a gente marca aqui. Maravilha. De novo, frente, Eu tá te bom? agradeço o convite. Parabéns. Um abração para todo mundo aí. Vamos embora, vamos em frente. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.